Convidamos o palestrante, Dr. José Luiz Guzmán Dalbora. Dr. José Luiz é doutor em Direito pela UNED de Madrid, é doutor honoris causa pela Universidade Nacional de San Agustín de Arequipa e pela Universidade de Antofagasta, diplomado em Direito Penal e Criminologia pela Universidade de Roma, foi licenciado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Chile, com distinção máxima. Atualmente é advogado e professor titular de Direito Penal na Faculdade de Direito e Ciências Sociais da Universidade de Valparaíso. Tendo exercido diversos cargos na área acadêmica, sendo ainda professor de pós-graduação, visitante e conferencista em diversas universidades ibero-americanas e europeias, autor de numerosos livros e outras publicações de sua especialidade. Foi condecorado com a Medalha da Alta Distinção da Ordem do Mérito do Ministério Público Militar do Brasil no ano de 2004. Com a palavra, Dr. José Luiz Guzmán Dalbora. Bom dia. Quero agradecer, primeiramente, à ministra vice-presidente do Superior Tribunal Militar do Brasil, a senhora Maria Elizabeth Rocha, e ao Procurador-Geral de Justiça Militar do país, o Dr. Marcelo Weissel Ravelo de Sousa, por o convite para participar neste seminário sul norte-americano de Direito Constitucional e Militar. Peço desculpas por o meu português, vou falar em espanhol depois, para não cometer erros grandes demais. O título da minha palestra é o delito militar no Chile come um caminho tortuoso, zigzagueante e sem saída. Mas eu gostaria de abordá-lo, de atacar o tema da perspectiva dos direitos humanos e da jurisprudência da Corte Internacional de Direitos Humanos. Eu acho que essa metodologia é mais útil também para vocês, também para os militares e os colegas advogados brasileiros. Antes que falar do argumento, é preciso ter conta do fato que o delito militar e a justiça penal militar no Chile tem uma característica muito particular. O delito militar é definido formalmente. Essa é a explicação que dão os especialistas, um conceito formal do delito militar. Mas, na verdade, o conceito formal oculta um conceito processual de delito militar. Delito militar, segundo o Código de Justiça Militar do Chile, é o delito que é da competência da jurisdição militar. Assim de simples. Não? Então, são delitos submetidos à jurisdição militar. Não são necessariamente delitos que ofendam só bens jurídicos militares e só cometidos por pessoal uniformado. Se tem conta também da elefantiasis e das dimensões enormes da jurisdição militar, uma doença nunca superada no país até poucos anos atrás, superada, ou meio superada primeiro por a justiça civil, a jurisprudência da justiça civil dos anos 90 do século passado em adiante, e depois por a jurisprudência da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. É fácil compreender a situação muito difícil do país nestes delitos. Eu vou procurar demonstrar a vocês como a evolução da jurisprudência nacional, primeiro, a jurisprudência civil, primeiro,
e depois a jurisprudência da Corte Interamericana dos Direitos Humanos é muito importante para restringir o conceito de delito militar. E vou procurar demonstrar também como um conceito limitado do delito militar, limitado só aos delitos que ofendem bens jurídicos militares, não comuns, não reatos complexos, não, só os delitos que ofendem bens jurídicos militares e só cometidos por pessoal militar é uma vantagem, em primeiro lugar, para os próprios militares. Tenho que falar, primeiro, das características do direito chileno na sua relação com o sistema interamericano dos direitos humanos. Depois vou falar da situação da jurisprudência chilena em matéria de crimes, gravíssimos crimes cometidos durante a ditadura militar no Chile, a evolução da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e finalmente vou falar de um caso muito interessante para os militares chilenos e também penso para os militares brasileiros, que é um caso em que um militar foi vítima dessa elefantiasis da jurisprudência, da jurisdição militar. Um militar que era, em verdade, era um ex-militar, era pessoal civil, contratado por o exército. Agora, abandono o meu péssimo português para falar em espanhol, que falo um pouquinho melhor, não? O Estado do Chile é parte do Sistema Interamericano de Direitos Humanos desde 1990, ou seja, desde o ano em que terminou o governo militar. Agora, é muito interessante que, quando se ratificou o Estatuto da Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando se ratificou formalmente, quando se formalizou, digamos, o Chile no sistema interamericano, se estabeleceu uma cláusula segundo a qual o Estado do Chile reconhecia a competência da Comissão Interamericana, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas somente com relação ao fato posterior à ratificação do documento pelo Estado e, em todo caso, somente com relação a fatos, se entendem os fatos delitivos cujo princípio da execução fosse posterior a 11 de março de 1990. Isso aprovado por um governo democrático que, contudo, estava ainda sob a poderosa influência de antigo regime militar. Essa cláusula que queria era separar com toda nitidez os fatos delituosos cometidos sob o regime militar da competência da Corte Interamericana, de tal forma que a Corte Interamericana não pudesse intervir de nenhuma forma em tais fatos. Conseguiram? Não, não conseguiram. Vocês vão ver que não. O que queriam de verdade era levantar uma espécie de muralha, um muro grande entre a democracia e o que aconteceu durante a ditadura. Justamente essa muralha é o que explica até certo ponto aqueles aspectos resolvidos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos quando condena o Estado do Chile a aspectos que o Estado do Chile ainda não corrigiu. Ainda não corrigiu, principalmente na sua legislação penal militar. A incorporação do direito internacional geral e o direito internacional particular e o direito interno chileno não é muito simples. Principalmente não é muito simples a incorporação do direito internacional geral relativo aos direitos humanos. Por quê? Porque o direito interno não contém nenhuma norma que regule diretamente como se incorpora o direito internacional ao direito interno. A Constituição chilena
foi aprovada durante a ditadura, em 1980. E essa Constituição era uma Constituição inimiga do direito internacional. E assim, inimiga do direito internacional, mas dos direitos humanos. De tal forma que teve que ser a doutrina constitucionalista, a doutrina internacional e depois a própria jurisprudência aqui teve que solucionar de verdade como se incorpora esse direito internacional ao direito interno. Na doutrina internacional chilena, na doutrina constitucionalista, na jurisprudência da Corte Suprema, o ponto de vista é unânime e, principalmente, é uma via unânime desde que, em 1998, a Corte Suprema começou a qualificar os crimes cometidos pelo regime militar e contra a ditadura, no que são como crimes de guerra, claro, e como crimes contra a humanidade. Essa postura, o que apresenta é que as normas fundamentais do ordenamento jurídico internacional, com os seus princípios imperativos, inquestionáveis, com os costumes vigentes da comunidade de nações, fazem parte do direito chileno, mesmo com a falta de leis que está presente nesses princípios. Portanto, o direito internacional geral é aplicável no Chile diretamente, sem mais. E ainda, o país está submetido porque ratificou a Convenção de Viena sobre o direito dos tratados de 1969 e assim passaram a ser normas do direito interno indiscutível, por um lado, que o Estado não pode, então, opor disposições a seu direito interno para deixar de cumprir seus compromissos internacionais, e segundo, que as normas imperativas do direito internacional geral são de aplicação imediata no Chile. Agora, tendo isso presente, além de que, no ano 1989, foi modificada uma disposição da Constituição do regime militar, uma Constituição que se refere à soberania e aos limites da soberania chilena, e se acrescentou aí uma cláusula que indica que há um limite da soberania, é um limite da soberania, o direito fundamental ao homem, assim como figura nos tratados internacionais ratificados pelo país. Pode-se entender então que o duplo problema que é conveniente distinguir cuidadosamente, que são, por um lado, o efeito das decisões e dos órgãos e tribunais internacionais e, por outro lado, a possibilidade de executar o que foi decidido por esses órgãos no Estado chileno. Efetivamente, na dogmática jurídica, se fala do valor nacional das decisões entre órgãos e tribunais internacionais para referir-se a duas coisas que estão relacionadas entre si, mas que são diferentes. Em primeiro lugar, como eu já dizia, está o efeito executivo, a possibilidade de fazer cumprir internamente o que foi decidido por um tribunal internacional. E, em segundo lugar, o reconhecimento do mérito de coisa julgada dessas decisões. Ou seja, tudo aquilo que é decidido internacionalmente, que não pode ser desconhecido, que não pode ser negado pela autoridade do país. E no que se refere ao primeiro, é decidir o efeito executivo do que foi decidido em concreto pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. No Chile é um problema, porque um problema que vem em virtude da falta de equação ao direito interno, começando pelo direito constitucional, às exigências do direito internacional, público, digamos. Porque, enquanto matéria de sentença penal, há disposições expressas que incluem o cumprimento, mas sim se reconhece o seu valor e pode evitar o duplo juízo do inimigo,
que já foi julgado no estrangeiro, não há normas no Chile que se ocupem desse problema a propósito das decisões dos órgãos e dos tribunais internacionais. E esse foi um problema quando o Chile começou a ser condenado pela Corte Interamericana. Como foi cumprido no Chile o ordenado pela Corte Interamericana? Alguém disse: esse é um procedimento para o cumprimento de sentenças de tribunais estrangeiros. E isso é muito diferente. Com relação a uma sentença estrangeira, a Corte Suprema do Chile, que é a competente em matéria de C4, o nosso Supremo Tribunal de Justiça, poderia então se negar se é que essa sentença estrangeira contém algo contrário ao direito interno do Chile. Mas isso não se aplica no caso de que a sentença seja de um tribunal internacional, como é o caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O direito internacional obrigatório para o Chile impede que possamos invocar o nosso direito interno para deixar de cumprir o que foi ordenado por um tribunal como é a Corte Interamericana. Isso criou um verdadeiro problema no Ministério de Relações Exteriores e no Ministério da Justiça. E, finalmente, para o problema concreto das reparações econômicas, que devia pagar as vítimas, foi encontrado um procedimento regulado, o Código Processual Civil do Chile, que é um procedimento muito rápido, diria administrativo, que permite o pagamento das indenizações ordenadas pela Corte Interamericana às vítimas. Assim, a falta de regulação desse procedimento para cumprir a sentença da Corte Interamericana não pode ser um obstáculo para que o Chile deixe de cumprir. O Estado tem que cumprir. Agora, em matéria de cumprimento, o que aconteceu é muito interessante. Bom, deveria dizer uma coisa primeiro. Chile, felizmente, foi condenada poucas vezes pela Corte Interamericana. Poucas vezes, poucos casos receberam a visibilidade da Comissão Interamericana. Não são tantos casos como o Brasil, por exemplo. No Chile estamos falando de 6, 8 casos no total. Mas são casos muito interessantes e que mostram muito bem os problemas de direitos humanos no Chile. Então, nos casos que foram matéria de condenação, houve um esforço, e eu acredito que sério, para cumprir. Mas a seriedade e a rapidez no cumprimento foi dado quando o cumprimento dependia diretamente do poder executivo do governo. O pagamento das indenizações, algumas modificações regulamentárias, atos simbólicos de reparação foram cumpridos, é verdade. O problema principal está nas modificações legais, inclusive algumas constitucionais, que era necessário realizar à luz do ordenado pela Corte Interamericana. E em alguns desses casos, eu quero me referir para tentar ilustrar e demonstrar a minha afirmação de que um conceito de delito militar restringido a bem jurídico estritamente militar e cometido somente por militares, nunca por civis, é uma vantagem para a sociedade, mas é ainda uma vantagem para os próprios militares. Vou fazer referência a 3 casos concretos. Os primeiros se referem a delitos comuns que a própria jurisprudência chilena qualificou, já faz muitos anos, como crimes internacionais e casos onde não houve ainda condenação, como sim, e em outros casos semelhantes, que são todos casos de sequestro, de assassinato, de alguns de tortura cometidos durante o regime militar, especialmente entre 1973 e 1976, que foi o período mais difícil na perseguição de pessoas que eram consideradas inimigos políticos. Esses 2 casos estão ainda precisando de sentença. Assim, com relação a 2 pontos que eu acredito que vai chamar a atenção de vocês, eu quero falar. O primeiro é o caso de Samuel, porque essas pessoas tinham um nome diferente. Samuel Afonso Catalán Grincoleo, que foi detido por militares e por policiais em agosto de 1974. Desapareceu, então,
E aí, nunca mais se soube nada dele. Deve estar morto, mataram. A justiça chilena tinha arquivado 2 vezes o procedimento em 1981 e em 1995. E as 2 vezes aplicando um decreto-lei muito conhecido, de 1978, mediante o qual o governo militar havia concedido anistia a todas as pessoas que tivessem cometido delitos durante o estado de sítio que se estendeu durante todo esse tempo, e em março de 1978 também. Toda classe de delitos, assassinatos incluídos. Houve um recurso apresentado pelos parentes desses desaparecidos que terminou com a declaração de prescrição da ação penal que formulou a Corte Suprema em uma sentença que, em janeiro de 1977, ou seja, exatamente um ano antes de que a Corte Suprema chilena mudasse a sua interpretação com relação às causas de extinção da responsabilidade penal nos crimes internacionais, como era, nesse caso, causa de extinção, prescrição e anistia que, até esse momento, o Tribunal Supremo do Chile havia concedido, outorgado generosamente aos responsáveis por esses crimes. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos recomendou ao Chile, ao Estado do Chile, estabelecer a responsabilidade dos culpados pelo assassinato de Samuel Catalán em um devido processo que levar à sanção dessas pessoas e, principalmente, adequar a sua legislação interna às disposições da Convenção Interamericana, para o qual o Estado do Chile devia deixar sem efeito o Decreto-Lei de Anistia de 1978. Esse foi um caso que teve uma importância interna, porque esse processo foi reaberto e está em curso, porque ainda não há nem processados e nem condenados. O segundo caso teve projeção internacional, porque a vítima era um funcionário de uma organização internacional e também tinha imunidade frente à lei chilena. Carmelo Soares Espinosa. Ele era um imigrante espanhol que foi sequestrado e assassinado em 1976. A Corte Suprema tinha aplicado o Decreto-Lei de Anistia em 1996 e isso implicou nessa causa uma sentença que finaliza o juízo, mas não condena, e a extinção da responsabilidade criminal dos autores. Então, a Comissão Interamericana, em suas recomendações de 1999, disse o mesmo que no caso de Samuel Catalán, com a peculiaridade de que, na investigação e no juízo pelo desaparecimento e morte desse homem, que o Estado chileno devia realizar, o mesmo Estado devia dar cumprimento às disposições do Convênio sobre a prevenção e castigo de delitos contra pessoas internacionalmente protegidas, que era o caso do sequestrado, porque o sequestrado Soria era um antigo membro da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, que tem sua sede no Santiago do Chile. Isso também teve influência no processo, mas o efeito maior da decisão dos órgãos interamericanos de direitos humanos teve, então, um problema na Corte Interamericana, que é o caso conhecido com o nome Almonacid. De novo, aqui o tema central foi a anistia do regime militar. A Corte Interamericana declarou que o Estado do Chile estava presente na violação da Convenção Interamericana de Direitos Humanos quando aplicou o decreto-lei aos responsáveis por um delito de lesa humanidade e principalmente por manter esse decreto-lei formalmente em vigor desde 21 de agosto de 1990. A Corte ordenou ao Estado do Chile que se reabrisse o processo e que não se aplicasse a anistia como aconteceu até esse ponto. E isso é o que efetivamente aconteceu. O procedimento foi reaberto. Assim,
A indicação da Corte Interamericana de deixar sem efeito a devida lei de anistia, porque se trata de delitos comuns, é que, contudo, recebe a qualificação de crimes internacionais. Não são delitos militares. Representa um verdadeiro problema, um problema jurídico, um problema para nós, os juristas. Então, devemos dizer que a intervenção da Comissão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que está nesses dois casos que eu indiquei, o caso Catalã e o caso Amonacid, não tinha se manifestado no Chile o interesse, e eu estou falando de democracia, o interesse em democracia, por invalidar definitivamente a anistia. E, diferentemente, em 1995, ou seja, 5 anos depois da reconquista da democracia, um projeto de lei onde pretendiam estender o período perdoado pela anistia até 11 de março de 1990, projeto legislativo, entre parênteses, um deles assinado pelo então senador, o atual presidente da República, no momento. E estender esse período de anistia ou permitir a investigação judicial, mas somente para para encontrar os cadáveres, os restos das vítimas e não condenar. Ou seja, mostrar o que os argentinos chamaram por um tempo os juízos da verdade, que não são juízos. Mas no caso Monacid em particular, forçou o Estado do Chile a procurar meios para cumprir essa Corte Interamericana. E cumprir isso significa deixar sem efeito a anistia. Agora, como deixá-la sem efeito? O que foi proposto no Chile? Uma via que é muito ruim. Então, derrogar esse decreto-lei. Mas isso não tem sentido, porque implicaria, primeiro, reconhecer valor como direito, reconhecer valor jurídico, e assim atribuir diretamente vigência como lei de efeito muito importante, lei intermediária, que deve ser aplicada porque é muito favorável para os autores desses crimes. Essa via, portanto, não serve. Outra consistiria em interpretar autenticamente, ou seja, interpretar por lei, uma disposição do Código Penal chileno, a disposição que se refere à anistia, e dizer que a anistia e a prescrição são inaplicáveis no caso dos crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade. Essa possibilidade que mais está sendo discutida até 2 anos atrás, no meu país, tem, contudo, um inconveniente, e que o próprio direito chileno diz que as interpretações autênticas, legais, claro, operam com efeito retroativo, desde que se ditou a disposição interpretada, mas não podem afetar os processos judiciais determinados, com o qual o problema não se resolve. Outro projeto que também se deve a um grande penalista chileno conhecido no Brasil, faleceu como presidente da Câmara de Deputados. O que ele dizia era a fórmula argentina. O que ele defendia, a lei que declarara a nulidade de direito público, de manhã se falava da anulação. A nulidade de direito público que está nesse decreto-lei. Mas isso se apresentou e imediatamente saiu a objeção, uma objeção que é muito típica do conceitualismo jurídico e muito típica de quem defende, no Chile, a Constituição Militar. E é uma exceção que não tem nenhum valor, mas que diz que o parlamento poderá fazer isso, mas não poderá anular. Então, quem pode anular a lei? No Tribunal Celestial, será? Deus. A outra opinião que formula um importante colega, professor da Universidade do Chile, que se chama Juan Pablo, que diz que o decreto-lei de anistia não deve ser invalidado. Os juízes não devem aplicar porque é radicalmente inválido devido a que uma verdadeira anistia supõe uma relação de
alteridade, em que há sujeitos diferentes, o que perdoa e o que é perdoado. E esta relação de alteridade não pode ser dada em uma disposição que faz coincidir em uma mesma pessoa as qualidades de sujeitos passivos e ativos. Então, esta lei de anistia, este decreto-lei foi chamado, em 1935 ou 34, ou na Espanha de Franco, uma autoanistia ou anistia ao contrário. É um problema, efetivamente, esta questão. A Corte Suprema não aplica anistia desde 1998, mas não há nenhuma garantia de que não volte a sê-lo. Vai depender um pouco da composição do Supremo Tribunal Federal. O direito chileno, e eu me refiro à lei chilena, algo deve fazer a respeito. Bom, e há outro caso, que eu acredito que é ainda, o que eu acredito que revela como que conter e manter o delito militar dentro do que são os contornos do delito na função e contra a função militar e com pessoas que são titulares de deveres militares é uma vantagem para os militares em si. Este caso também esteve presente na Corte Interamericana, é um caso que, se os anteriores têm um conteúdo humano tão importante, este outro também tem um conteúdo humano, um fundo muito rigoroso. Em 1996, a Justiça Militar chilena condenou a Humberto Antônio Palamar. Ele era, em 1993, na data em que a Justiça Militar imputou um delito, já não era mais oficial. Tinha sido oficial da Marinha de Guerra. No momento dos fatos, em 1993, ele estava contratado como empregado civil. Era um oficial, mas deixou de ser oficial e estava contratado como empregado civil da Marinha do Sul do Chile, em Punta Arenas. E a Justiça Militar o perseguiu. E como perseguiu? Porque o acusou de ter publicado sem permissão oficial, sem permissão que o regulamento da Marinha exige aos oficiais que estão em serviço ativo. Um livro que falava sobre a ética e os serviços de inteligência. Ética e serviços de inteligência militar. E este condena a Justiça Militar, e esta condenação da Justiça Militar foi dupla, porque por um lado o condenou por um delito que viola o princípio, mas está no Código de Justiça Militar, o delito de incumprimento de deveres militares, e além disso o condenou por desacato. Por desacato, por ter desobedecido a ordem de, primeiro, entregar os exemplares do seu livro aos seus superiores, porque ele se negou, porque o livro ele tinha escrito no seu tempo de descanso. Então, e além de chamado desacato, porque o promotor pediu para que ele não desse declarações à imprensa, e ele deu declarações reclamando da situação, enfim. Então, retiraram todos os exemplares de seu livro e destruíram também o HD do computador. De nada valeu a esse homem que, na sua defesa, que ele, como pessoa civil, não estava sujeito ao dever de informar aos seus superiores a publicação. Então, para poder publicar artigos da imprensa, não livros, artigos da imprensa, tem que pedir autorização aos seus superiores, mas isso era um livro. Se ele falou com seus superiores, avisando que ia publicar o seu livro, foi por uma muito natural homenagem à instituição que esteve presente em toda a sua vida. Ele respeitosamente disse, bom, eu quero informar que eu vou publicar esse livro, porque depois de tudo isso eu fui oficial, eu quero que vocês saibam, mas eu não estou pedindo permissão, porque eu não tenho por que pedir permissão. Para nada serviu que os delitos
são figuras peligrosamente abertas, delitos que são alheios à atividade de um civil e de nada serviu. Observem que os peritos nomeados pelo tribunal informassem que a obra não tinha segredos militares aí contidos e também não compreendia o funcionamento da Marinha, porque as informações aí contidas estavam em fontes abertas da mesma instituição. Ou seja, qualquer pessoa poderia ter acesso a essas informações. Então, a condenação, durante o tempo que ele esteve, no momento em que ele esteve preso, foi tudo terrível para a sua vida familiar. Acabou o casamento dessa pessoa, sua esposa financiou a publicação. Foi tudo terrível, ele perdeu o trabalho, se prejudicou na família, se prejudicou economicamente. A Corte Interamericana, na sentença que muito tempo depois, estamos falando de mais de 10 anos, em novembro de 1905, a Corte, depois de constatar a violação da liberdade de pensamento, de expressão, propriedade e as garantias judiciais da vítima, condenou o Estado do Chile, entre outras coisas, a permitir ao autor a publicação do seu livro, indenizar o que foi feito, e o livro foi impresso na imprensa da Marinha. Curioso, tem um sentido bem interessante. Segundo, indenizar dos prejuízos que sofreu, que foram pagas, das indenizações que foram pagas, deixar sem efeito as sentenças que arruinaram sua família e sua honra. Isso não foi feito diretamente, porque isso deveria ter sido anulado. O que foi feito foi reabilitá-lo administrativamente, ou seja, anular as inscrições relacionadas ao registro de condenação para que apareça como reabilitado e não como condenado. E principalmente a Corte falou para modificar todas as normas internas que não estejam compatíveis com a liberdade que afetou a esse oficial da Marinha e adequar ao conhecimento de delitos propriamente castrenses, militares, cometidos por militares, não por pessoal civil. Então, isso teve certa influência na legislação chilena. E também as indenizações pagas, que são temas administrativos. Primeiro, porque se descriminalizou o delito de desacato comum. O problema é que segue vigente o desacato no Código de Justiça Militar, mas o desacato comum, ou seja, a injúria ou ameaça dirigida contra autoridades públicas no seu caráter, foi descriminalizado. Isso acontece em 2005. E também houve uma outra importante ressonância em uma lei que tem somente 2 anos, uma lei de dezembro de 2010, que finalmente o que fez foi retirar os civis, os menores de idade, que poderiam não ser civis, os jovens que estão se formando nas escolas militares, retirar dos civis a jurisdição tão ampla dos tribunais militares. Mas observem que essa modificação é muito interessante. Suprimiu o desacato, aconteceu tanta coisa interessante, e contrasta com o fato de que a Corte Interamericana de Direitos Humanos mantém vigente a causa. Houve 4 resoluções de cumprimento para vigiar como foi o cumprimento pelo Estado do Chile. E nessas 4 resoluções, a última de 2011, as coisas não mudaram. A Corte fala com razão porque, mantém em vigência formas de desacato militar que é comum, que restringe a possibilidade de fazer críticas ao aparelho público, incluídas as críticas às Forças Armadas, e mantém principalmente uma justiça militar que nesse processo, que antes eu me referia, nessa amplitude de jurisdição, que nesse conceito de delito militar, que é um conceito de competência, um conceito de conteúdo, essa justiça ainda pode
ocupar-se de civis. Quando o sujeito ativo do delito, ou seja, o delinquente, é um informado no serviço. E isso acontece, infelizmente, principalmente com excessos ou abusos da polícia contra civis em manifestações públicas, em detidos. É um delito que está no Código de Justiça Militar e que esse sim é de competência da Justiça Militar. A reforma da Justiça Militar, que é uma tarefa que começou no Chile faz 4 anos atrás, faz 4 anos com um projeto que foi para aqui, para lá, comissões que foram formadas, é, como eu vejo, uma expressão. Esse é um osso muito duro para ser roído. Ou seja, é um problema muito difícil para ser solucionado. E um problema que com certeza vai demorar muito antes que possa ser solucionado. Então, o que acontece? Falta para nós chilenos entender que o direito internacional, em algumas matérias, prima sobre o direito internacional interno. Observem que eu já viajei a Brasília. Eu viajei a Brasília ontem, 21 de maio, que é um dia muito importante no meu país. É o dia em que o presidente da República faz o Estado da Nação. O relatório público sobre... São coisas muito importantes no plano do governo. E o presidente da República anunciou, eu vi isso na televisão, que quer introduzir o delito no Código de Justiça Militar de injúria a um policial militar. Injuriar um policial militar. Ou seja, fazer exatamente o contrário do que resolveu a Corte Interamericana. Então, vocês compreenderão que o caminho da reforma da justiça no Chile é difícil. Gracias por la atención y estoy disponible para las preguntas.